O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra de Deus nos apresenta as bem-aventuranças que todo mundo um dia já ouviu, até sabem de cor, mas é preciso ser honesto. Poucos deixam que essa palavra mexa de verdade com o coração. Felizes os pobres, felizes os que choram, os mansos, os perseguidos. Como eu disse no ato penitencial, isso pode até soar um pouco estranho, parece muito bonito no papel, mas é duro na prática ser dessa forma. Não é tão simples. Eu disse que o mundo diz o contrário. O mundo diz que é feliz quem vence, quem acumula dinheiro, quem gosta de aparecer, quem aparece. É aquele sentido, né? Quem está sempre por cima, quem manda, quem não depende de ninguém. O mundo diz isso. Aí vem Jesus e vira tudo de cabeça para baixo. Diz que não é assim. Feliz o pobre, o manso, o humilde, o que é perseguido, o que não é violento, o que tem misericórdia. Hoje Jesus no Evangelho sobe ao monte. Isso aqui não é um detalhe, é um paralelismo lá com o Antigo Testamento. Moisés, ele subiu ao monte e Deus deu a ele a lei. Jesus hoje sobe ao monte, agora para ensinar a lei aos seus. Quer dizer, mas não era aquela lei antiga. Ele sobe ao monte agora para mostrar o coração da lei. O que é mais importante na lei? Qual é o caminho do reino? E aí ele se senta, que é a posição de ensinar com autoridade. É quem se senta para ensinar. E aí ele fala primeiro aos discípulos. Quer dizer, as bem-aventuranças não foram feitas como poesia bonita, não é para ouvir, mas é regra de vida para quem quer seguir. Quer seguir Jesus? Ali é uma regra de vida. Bem-aventurados os pobres em espírito. O que quer dizer isso? Vamos entender melhor, explicar melhor, para que ninguém se confunda o que é ser pobre em espírito. Primeiro, não é gostar de miséria. Não tem nada a ver com isso.
Não é achar que é bonito sofrer. Não é isso também. Não é tentar romantizar a pobreza. Nem é dizer também que Deus quer ver o povo passando necessidade. Não tem nada a ver com isso. Ser pobre em espírito. Não é. Na Bíblia, Sagrada Escritura, pobre é aquele que sabe que necessita de Deus, que precisa de Deus. Isso é ser pobre na Bíblia, na Sagrada Escritura. É aquele que reconhece que não se sustenta sozinho. Em uma palavra pequena, uma frase, é aquele que diz assim: eu não sou Deus, eu preciso de Deus, não tenho condição de viver sem Deus. Sofonias, hoje na primeira leitura, nos ajuda a entender melhor. Ele diz: deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, que porão sua esperança no Senhor. Responde ao que nós estamos falando. É Deus dizendo: deixarei entre vós um homem, pela boca dele, né? um punhado de homens humildes e pobres, quer dizer, e que sentirão que sua esperança está só no Senhor. Vão pôr esperança só no Senhor. Veja, pobre e humilde andam bem pertinho assim, andam juntos. É pobre, então, aquele que não se coloca como sendo o centro de tudo, aquele que não se coloca como o dono da situação, o dono da vida, é aquele que não vive naquela ilusão de ser autossuficiente. É aquele que diz assim: eu não sou absoluto, eu não mando na minha vida em absoluto, é Deus o Senhor da minha vida. Há tanta gente por aí que tem pouco dinheiro, mas se acha o tal, não é? Se acha mandão, se acha a pessoa que pode tudo e até faz com que o outro sofra. Não é difícil encontrar isso, gente assim não. Gente não tem nada na vida, mas vive como se fosse uma pessoa, né? Esse é rico, mas rico dessa soberba, desse jeito violento de ser. Não é difícil encontrar gente aí trabalhando em repartição pública, numa coisa ou outra, que bota a pessoa para andar Campina Grande todinha ou mais em outras cidades também, não é verdade? Por quê? Não facilita, não ajuda, não. Tem gente que tem até medo de ter uma doença, uma coisa, porque sabe que não vai encontrar facilidades na vida, não é? Com as pessoas. É desse jeito. E tem gente que tem muito dinheiro, mas vive com o joelho no chão, tem humildade, não é assim? É desse jeito. Tem gente que diz assim: eu dependo de Deus, eu posso ter tudo, mas eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Eu sei que eu não consigo só com as coisas materiais. Esse é o pobre em espírito. Quando Jesus fala de pobres, o povo que o escutava pensava em coisas concretas da vida. Quem era pobre na cabeça das pessoas? Era quem não tinha trabalho, era quem era desprezado, era quem não tinha voz nem vez, era quem era explorado, era aquela pessoa que carregava dores que ninguém via, só Deus via. E hoje não é diferente não, meus irmãos. Pobre é aquela mãe que cria um filho sozinho, é uma mãe que passa a noite todinha preocupada porque o filho adoeceu, é um pai que estava esperando uma oportunidade de um trabalho para sustentar sua família e não encontra. É aquele pobre que vive com medo de um diagnóstico pesado aí na saúde, porque sabe que não vai ter muito benefício, né, auxílio. É aquele que carrega também feridas pesadas, emocionais. É aquele que é invisível na sociedade, ninguém vê. Ninguém vê. Ele pode cair na sua frente. Então esses são os pobres também. Aí Jesus diz assim: são esses que têm mais facilidade de abrir o coração para Deus, de
pôr sua esperança em Deus. Não porque sejam melhores que os outros, mas porque a vida dessa pessoa já o ensinou que sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Vejam que há um perigo muito forte de você estar bem demais na vida, né? Se sentir bem demais. São Paulo é muito claro, ele diz: Deus escolheu o que o mundo considera fraco, desprezado e sem importância. Por quê? Porque quem se acha forte demais não pede nada a ninguém, não pede nem a Deus, coloca Deus para lá, não precisa. Confia no seu dinheiro, confia no seu poder, no seu prestígio e vai empurrando Deus para a margem. É assim que funciona e vocês sabem que é de fato dessa forma. Então vejam, a palavra de Deus não está dizendo que é pecado ter bens, que é pecado vencer na vida. Não é isso. O perigo é você achar que se basta. É você se achar o absoluto. Esse é o perigo. E aí Jesus já alertou isso em outro evangelho. Ai de vós ricos. Lembram disso, né? Jesus já disse isso. Não como uma condenação, Jesus não quer condenar, mas é como um aviso espiritual. Um aviso. E tem gente que está tão bem na vida que abandona até a reza. Nem reza. Nem reza. Tem gente que só lembra de Deus quando o sofrimento chega, quando a dor chega, aí fica muito religioso. Começa a rezar. É assim que funciona muita coisa na nossa vida. E as outras bem-aventuranças? As outras explicam essa primeira dos pobres. Felizes os que choram. Por quê? Porque sabem apresentar sua dor a Deus. Colocam sua esperança em Deus, não ficam de coração duro. Felizes os mansos. Por quê? Porque não vive da violência para vencer, do grito, da imposição. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Sede de justiça, quer dizer, não se conformam com o errado. Não se conformam. Não faz o errado só para agradar os outros. Não. Felizes os misericordiosos. Olha, você é misericordioso, por quê? Porque sabe que precisa também da misericórdia. Todo mundo precisa da misericórdia. Felizes os perseguidos. Se é perseguido por conta da fé, como disse Jesus, é porque a sua fé é sólida. Como eu disse, não faz para agradar o mundo, faz o que é qualquer. Não negocia a fé para agradar o mundo, não. A palavra de hoje então nos obriga a nos perguntar, não é? Eu confio em quem mesmo na minha vida? A minha confiança no dinheiro, no prestígio, no poder ou em Deus? Onde é a minha segurança? Onde está a minha segurança? O que é que me faz dormir tranquilo? É preciso se perguntar. Se a coisa desmoronar na sua vida, o que é que ele faz dormir tranquilo? Se desmoronar, Deus é suficiente para lhe sustentar? Ou a fé é um acessório na sua vida? Se for acessório, não serve, tem que ser fundamento. Fundamento, a paz. O salmo de hoje diz assim: o Senhor sustenta o órfão, a viúva e a viúva, e confunde o caminho dos maus. Isso significa que Deus, Ele não abandona quem confia nele, mas também Ele não compactua com a injustiça, a soberba, a indiferença. Ele não compactua com isso. Então, meus irmãos, concluindo essa nossa reflexão, as bem-aventuranças, elas não estão prometendo para nós facilidades, vida fácil. Promete assim, uma vida com sentido. Não está prometendo que você não vai ter cruz, não vai ter sofrimento na vida porque você tem fé, porque você põe sua esperança no Senhor. Não. Mas promete que Deus está aí, pegando na sua mão. Você passando por dentro de todos os espinhos da vida, mas Deus não lhe abandona, Deus está presente. Então que o Senhor nos conceda essa graça de sermos esse resto humilde do Senhor, que falou Sofonias. Ele fala nesse resto humilde, quer dizer, gente simples, gente de coração aberto, gente que confia
no Senhor. Não confia apenas em si, mas confia no Senhor. Põe sua esperança nele. E que um dia, quem sabe, possamos escutar aquilo que Jesus hoje disse: felizes sois vós. Tão bom se escutarmos isso, né? Um dia, na nossa passagem, quem sabe, felizes sois vós.